E aí, crianças do meu Brasil, como é que vocês estão? Hoje eu vim falar com vocês sobre o primeiro livro que a Jane Austen escreveu, Razão e Sensibilidade. Esse livro conta a história de duas irmãs, a Elinor e a Marianne, sendo que a gente vai ver o desenrolar amoroso da vida de ambas. A história toda se passa na Inglaterra, no interior da Inglaterra, a grande maioria dela. Começando na área de Norfolk e depois indo para a área de Barton, se não me engano. As duas são irmãs e tem mais dois irmãos. Um meu irmão mais velho e uma irmã mais nova, chamada Margaret. O que acontece é que o pai dos quatro falece. E aí a mãe deles decide: poxa, não vai ser muito bom a gente ficar aqui neste local que foi do pai de vocês por muito tempo, porque ele agora é de propriedade do irmão de vocês. E ainda mais que isso, o irmão delas está querendo obviamente ajudá-las, até porque foi um pedido do próprio pai. O próprio pai disse: olha, você não pode deixar elas desamparadas. E aí ele busca o meio de ajudar elas e a esposa dele não é muito favorável a isto. O que acontece é que a Elinor, que é a irmã mais velha, considerada de emoções fortes, mas sabendo controlá-las, ela é uma pessoa de emoções fortes e sabe controlar essas emoções, ela é meio que apaixonada no irmão da cunhada dela, o Edward. E o Edward, ele meio que tipo quer assumir uma coisa com ela, mas não quer tanto porque ele é o herdeiro da mãe dele. E a mãe dele é uma mulher ranzinza, chata, que quer controlar todos os passos da vida dele e ainda por cima não gosta dele. Já a Marianne tá muito triste nesse começo do livro porque ela não quer deixar lá aquela casa onde eles viviam, todo mundo junto, todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Mas vai ter que deixar, né, Marianne? E eles acabam deixando, mudando para a área de Barton, que é uma área que tem como principal, digamos assim, nobre, um primo da mãe delas, que é o Sir Joe Middleton. O Sir Middleton, ele consegue um chalé para elas e instala elas lá tranquilamente. E o meu irmão, da Marianne e da Elinor, que é o Dashwood, ele ajuda na mudança, mais ou menos, né? Nem na mudança ele ajuda tanto, porque a mulher realmente tá encrencada com ele. E aí a gente vê, ao longo da história, essa primeira fase da história, a Elinor sempre recordando a lembrança do Edward e tentando entrar meio nos círculos sociais da área de Barton. Enquanto a Marianne tem uma facilidade um pouquinho maior, mas ainda assim, quando ela não gosta de uma pessoa, ela deixa de conversar, ela deixa de se interessar pelo que ela tá falando. O que acontece? A Marianne ela chega a um momento que ela conhece um rapaz e eles têm muitos interesses em comum. Então eles começam a conversar. E as pessoas começam a achar que eles estão já namorando. O nome do rapaz é o Willoughby. E a história dele com Marianne é a história mais aguenta coração que tem nesse livro. Então a gente começa a ver tanto Marianne quanto Elinor em casos amorosos, né? Nessa coisa do amor pela pessoa que eu estou esperando há 1000 anos, mas eu não vou interromper a vida dela. E o amor da Marianne que é mais presencial, é mais forte. Ela ama com intensidade. Ela jura o amor dela com intensidade. E só pra deixar bem claro, a Marianne ela tem outro pretendente, que é um homem mais velho, cerca de 14, 15 anos mais velho que ela, que é o Coronel Brandon. O Coronel Brandon se apaixona por Marianne e tenta conquistá-la também. O caso é, Marianne começa lá a ter as tretas, rolo com Willoughby, e ela vai lá, tá parecendo que tá namorando mesmo, parece que já tá noiva. As pessoas desconfiam que eles estão noivos. A mãe da Marianne, principalmente, ela acredita muito no noivado. E o que acontece? Chega um momento da história em que a Elinor e a Marianne, elas conhecem duas primas da sogra do Sr. Middleton, que é a senhora Jennings. E essas duas primas delas são as irmãs Steele. E acontece que uma das irmãs Steele, a Lucy, ela chega trazendo uma notícia nada animadora pra Elinor. Que é... spoiler, talvez, muito possivelmente... não, é um spoiler. Spoiler. Pule quando acabar a telinha cinza. Que é ela é noiva do Edward. A Lucy é noiva do Edward há 4 anos. Fim do spoiler. E depois desta revelação, ela começa a falar, Elinor começa a tentar ficar o tempo todo com a Lucy pra ver o que mais ela pode tirar da Lucy em relação ao Edward, porque ela sempre fica pensando, poxa vida, será que isso realmente aconteceu? Isso é real? Como ele faria isso? Por que ele faria isso?
Além disso, a gente vai vendo também a opinião de outros personagens sobre as Irmãs Steele. E aí chega um momento da história em que nós mudamos a nossa ação do interior da Inglaterra para Londres, porque ambas as irmãs Dashwood são convidadas a ir para a capital com a senhora Jennings. Elas de início relutam muito, mas depois de um tempo aceitam. Em Londres acontecem umas 100 milhões de reviravoltas. É quase uma reviravolta a cada capítulo, ou a cada 2 capítulos, porque é muito intenso a história delas em Londres. Porque elas vão reencontrando alguns personagens que elas só encontraram, sei lá, nas primeiras 100 páginas. Então elas vão reencontrar alguns desses personagens. Dentre esses personagens está o irmão de ambas, com a esposa e o filho deles. As irmãs Steele também voltam. O Coronel Brandon volta e sempre tentando falar com a Marianne, que sempre dá uma desculpa, sempre se esquiva. Até o Edward aparece. Ele que não é muito presente lá no interior, né? Mas sempre lembrado pela Elinor, perdão. O único que não aparece é o Willoughby, que estava na capital, mas depois teve que se mudar para outro lugar, e outro lugar, e outro lugar. E aí elas começam a descobrir coisas sobre o Willoughby, muitas coisas. E aí a Marianne, depois que ela descobre várias dessas revelações, várias dessas coisas sobre o Willoughby, ela começa a exprimir a tristeza dela. E como a gente sabe que a Marianne é a sensibilidade, quando ela exprimindo essa tristeza, ela cai de cama, ela fica doente praticamente. E aí ela começa a ficar mal, e aí ele já não sabe mais o que fazer, né? Então ela vai tentando ajudar a irmã nesse fim de história basicamente, porque não é o fim da história, né? Tipo, é o gancho que dá pro fim. E a partir daí a gente vê bem a sensibilidade em ação, tanto da Elinor quanto da Marianne. A parte mais sensível do livro são essas 150 páginas finais. E aí o fim da história é um fim até que bem agradável para as duas, porque digamos que Elinor é quem se dá melhor, assim, das duas, pelo menos na minha visão, foi das duas quem se deu melhor, por uma questão X de motivos. Mas eu vou dizer pra você que a grande maioria dos personagens sai bem, né? Sai contente com o que aconteceu no fim, né? Sai contente do fim da história. É uma coisa bonita, linda, saudável, que tem um prefácio aqui na frente também muito bom. É The Best Bows. É um texto muito bonitinho, gente. Esse prefácio aqui foi bem que me ajudou bastante a entender muito da obra. E é legal. E só pra constar, o condado eu acabei de vir aqui. Aí sem querer abrir na página, não é Norfolk, é Norland. Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem aí embaixo comentários dizendo se é pra eu fazer mais alguma resenha ou não de livro. Mas enfim, é isso. Valeu, muito obrigado. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa seu joinha, compartilha pra todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.